Estamos no ar com mais um Doutor Podcast e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio uma convidada muito especial. É a doutora Hanna Teodoro. Ela é oftalmopediatra geral e especialista em estrabismo para criança e adultos também. Seja bem-vinda, doutora Hanna. É um prazer te receber aqui hoje. Obrigada, Camila. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. E eu acho que vai ser muito importante essas informações que a gente vai passar para todo mundo, tanto para os adultos que têm estrabismo e para os pais, né, que não tem tantas informações em relação à parte de oftalmologia na área infantil. Verdade. E, Hanna, eu vejo que você não para de estudar, né? Constantemente você está dando aulas, palestras, né? Sempre trazendo coisas novas, muitas inovações, né? E eu sei que o seu consultório anda muito cheio também, né? Um pouquinho, graças a Deus. Muito bom, né? Graças a Deus mesmo. E, Hanna, olha só, quando a gente fala de estrabismo, a gente pensa nas crianças, né? Porque muitas crianças acabam já nascendo, né? Com essa patologia. Uhum. E a gente também, hoje, ainda encontra muitos adultos também, né? Então, a gente vai hoje navegar pelas duas áreas. Uhum. Que a gente tem hoje muitos pais preocupados com as crianças, né? E também muitos adultos também preocupados se para eles ainda tem solução, se tem cura, né? Como pode tratar, né? Se tem cirurgia. Então, a gente vai percorrer um pouquinho por esses dois campos. E hoje, a gente trouxe alguns aspectos, né, muitas dúvidas de muitos pais, né, de muitas pessoas, né, a respeito desse assunto. Mas antes disso, eu quero saber como e por que você se interessou por essa área. Então, inicialmente, quando eu estava fazendo medicina, eu pensei em fazer endocrinologia. Olha. Porque eu tenho diabetes. Uhum. Então, a gente tem esse costume de ter mais contato com a área que a gente tem alguma condição, né? Só que no final, eu comecei a me interessar muito pela oftalmologia. E na medicina tem muito pouco de oftalmologia, assim como otorrino. Então, tem algumas especialidades específicas que a gente tem muito pouca informação. Tem o básico. E eu queria entender um pouco mais sobre isso. Então, eu comecei a acompanhar o meu oftalmologista e legal. Gostei muito desse mundo. Eu falei assim, isso aí que eu quero, porque é uma área clínica. Então, você tem contato com os pacientes. Eu queria ter contato de pessoa para pessoa e queria fazer a parte cirúrgica também, que é a área de procedimento. E eu gosto muito da oftalmologia porque ela é muito resolutiva. Então, você vai lá, você tem um problema de grau e você passa o óculos, a pessoa está enxergando, você consegue fazer a cirurgia e muda a vida da pessoa, principalmente na minha área, que é estrabismo, né? Então, isso afeta muito. Isso a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas afeta a vida em vários aspectos. Então, assim, cada dia que passa, eu estou mais realizada, porque eu consigo tanto dar esse sonho para a pessoa, né? Eu participo disso. Então, eles falam, pô, a doutora Hanna participou do melhor momento da minha vida. E das crianças, que a gente consegue descobrir se a criança está enxergando bem ou não, sem ela falar nada. Então, isso também é uma das coisas, né? Tem muita mãe que acha que não precisa levar a criança no oftalmo, porque ele está enxergando tudo bem. Mas ele não vai te falar, te mostrar um problema. Então, lá a gente consegue descobrir tudo e consegue, assim, garantir um desenvolvimento bom ao longo da vida da criança toda. Nossa, é uma satisfação imensa, né? Muito lidar demais. Com as crianças, com os adultos também, né? E a parte de estudo que você falou é muito importante, porque o seu estudo não acaba na hora que você se forma. Então, na verdade, ele tem que começar mais, porque a tecnologia hoje traz muita informação. Então, antigamente, você estudava livros, só que o livro, até ele ser publicado, foram anos. Sim. Hoje, quando o livro é publicado e chega na sua mesa, ele está velho. Então, na medicina, saiu um artigo lá em Hong Kong e você já tem ele na mão. Então, você consegue atualizar e levar para o seu paciente os melhores tratamentos, os tratamentos mais atuais, a melhor opção. Hoje, a gente está tendo estudos sobre vários tipos de tratamento. E, esse estudo aqui, ele está sendo desenvolvido, mas isso pode melhorar o seu caso no futuro. Vamos ver se a medicina vai evoluir mais ainda. Então, isso aí é muito legal. Então, a gente tem que participar de conversas com outros especialistas, de congresso, de simpósio, ler artigo. Então, isso é muito legal. Se manter sempre atualizado, né? Muito. E, Hanna, olha só, você fala sobre o estrabismo, que é para você uma coisa muito comum, né, do seu dia a dia, mas para muitas pessoas nunca ouviram falar esse nome. Sim. Então, assim, o que é exatamente, né, e como você consegue identificá-lo? O estrabismo, ele é o desalinhamento ocular. Então, o certo
o esperado, né, são os seus 2 olhos estarem alinhados. Se você tem algum desalinhamento, alguma desorganização dessa parte de visão, então o seu olho desviado para dentro, ou para fora, ou para cima, ou para baixo, isso é considerado estrabismo. E tem várias causas. Então, assim, os principais estrabismos, a gente tem estrabismo para dentro, que é o estrabismo convergente. A gente tem o estrabismo para fora, que é o divergente. Ele pode ser para cima, que é a hipertropia, e para baixo, que é a hipotropia. E pode ter associações também. Então, seu filho pode ter um estrabismo convergente e vertical juntos. Então, a gente vai ver qual é a causa, se precisa de óculos, ou se já é cirúrgico. E quando é cirúrgico, a gente já corrige tudo. Então, os olhos, eles precisam estar alinhados para você ter o mesmo estímulo visual para cada olho. E você olhando uma imagem só. Porque na hora que o seu olho desalinha, você pode ter 2 imagens separadas, que a gente chama de diplopia, que é a visão dupla. E isso afeta muito também a qualidade de vida da pessoa. Sim, né? A pessoa não consegue enxergar direito, né? Não. Ela vê o tempo inteiro 2 coisas. Claro que depende do tipo de estrabismo, quando que começou. Então, é mais comum em pessoas que não tinham estrabismo e que apareceu estrabismo ao longo da vida. Porque uma criança que nasce com estrabismo, o cérebro, ela vai se adaptando. Então, geralmente, são crianças que não têm visão dupla. Mas se você, ao longo da sua vida, estava tudo bem e descompensa um desvio, aparece algum desvio ou tem algum trauma e o olho começa a desviar, o seu cérebro estava acostumado com uma imagem só. Na hora que ele desalinha, você tem 2 imagens chegando no cérebro. Então, isso aí é muito incapacitante, às vezes. Você anda na rua, você vê vários degraus, você cai... Você está dirigindo e você vê várias estradas, Nossa, então isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Ô, Hanna, e existe, assim, alguma causa comum que isso acontece nas crianças? O estrabismo mais comum que a gente tem nas crianças, que a criança nasce, é o estrabismo congênito, ou também chamado de estrabismo infantil. Então, a criança nasce com um desvio ocular, só que ele vai permanecer ao longo do primeiro ano. Então, assim, se você tem uma criança que esporadicamente tem um olho desviado para dentro ou para fora, mas depois ele volta, até os 4 a 6 meses ele é considerado um estrabismo fisiológico. Então, ainda é normal, porque a criança não consegue focar as imagens. Então, ela pode desviar em algum momento, quando a mamãe está mamando o bebê, dando de mamar. Então, isso pode acontecer. Mas o mais comum não é o congênito, é o estrabismo acomodativo. Então, ele está relacionado com algum grau. Geralmente, aparece em torno de 2 a 5 anos e está muito associado com hipermetropia alta, que é um tipo de grau. A gente tem miopia, hipermetropia e astigmatismo. Mas esse tipo de estrabismo está associado com hipermetropias mais altas. Então, a criança, ela tenta focar, chega um momento que não consegue mais, e aí ele vai convergir para compensar isso, por conta desse grau alto, e que a gente chama de acomodação. Então, a acomodação dela está com uma relação diferente para você conseguir enxergar com nitidez. Entendi. E aí o olhinho da criança entra. Entra. Mas na hora que coloca o óculos, volta. Sim. Então, assim, é um tipo de estrabismo. E ao longo da vida, o que pode aparecer? Um adulto que tem um diabetes descompensado, ou que tem uma alteração de tireoide, ou que teve um AVC, ou que teve um infarto, ou que teve um trauma. Nossa. Então, você pode ter alterações musculares ou do nervo que vai para o músculo, né? E aí você pode desenvolver algum estrabismo paralítico, que a gente fala. Então, ao longo da vida, não é que você levou seu filho no primeiro ano de vida, não tem estrabismo? Beleza, ele tá livre. Não vai ter, né? Não, ele pode desenvolver ao longo da vida inteira. Entendeu? Nossa, quer dizer, a gente não tem segurança nenhuma, né? Cada fase da vida pode né? Pode aparecer pode acontecer. Coisa. E isso pode acontecer somente em um lado, em um olho? Muita gente faz essa pergunta. O estrabismo só está acontecendo no meu olho direito. Mas não, o estrabismo acontece nos 2 olhos. Ah, é? Mas você tem um olho preferencial, que é o olho dominante. Todo mundo tem um olho dominante. Ah, como é que eu vou descobrir isso? Se você vai fazer aquele esporte com arco e flecha, você vai fechar um olho. Então, o seu olho dominante vai ficar aberto. No estrabismo, o seu olho de melhor visão, que tem o melhor foco, ele vai focar a imagem, enquanto o outro vai desviar, ou para dentro ou para fora. Então, todo estrabismo acontece nos 2 olhos. Salva a exceção, que é o estrabismo traumático. Então, você teve uma lesão do músculo ou uma lesão do nervo que vai para esse olho fica paralisado. Mas, geralmente, o estrabismo que a gente tem, ou para dentro ou para fora, é um estrabismo
bilateral, só que com um olho fixador, que é esse que vai ficar retinho. Pois eu gosto de explicar isso no consultório e eu mostro para a mãe. Porque na consulta com o especialista em estrabismo, a gente tem que estimular estrabismo. Sendo a criança estrábica ou não. Eu tenho que procurar estrabismo nela. Porque existem alguns estrabismos que não é estético. Você não olha, assim, você olha para a pessoa e ela não está estrábica. E não aparenta, Só que na hora que você estimula o desvio, o olho desvia. Ah, tá. Então, e aí eu mostro para ela, ó, não é só esse olho. Na hora que eu tampo o outro, esse aqui tá desviando. Na hora que eu troco a oclusão, o outro desvia. Então, o olho, ele vai procurar o seu foco. Tá me mostrando um bonequinho, esse tá aqui, esse que tá ocluído vai desviar. Na hora que eu abro esse olho vem para te olhar e o outro vai desviar. Então, o olho que tá ocluído é o que fica desviado. Então, assim, o diagnóstico sempre é em consultório. É em consultório ou quando é um desvio muito grande, né? Que aí a mãe fala, ó, já tô vendo, ele nasceu com estrabismo. Ou tem algumas condições que a mãe percebe em casa. O que seria isso? Existe um tipo de estrabismo que se chama exotropia intermitente. O olho vai desviar para fora, então é um desvio divergente. Só que acontece em determinados momentos do dia, então de forma esporádica. Então por isso que a gente fala que é intermitente. Quais são esses principais momentos? Quando a pessoa está cansada, estressada ou aérea. Então a criança que está vendo televisão começa a viajar em Nárnia e o olhinho vai desviando para fora. Se você chama atenção, o olho volta. Ele volta. Então, isso é um estrabismo intermitente. Que muita mãe me procura falando, ó, eu vi que o olho tá desviando, só que eu levei no oftalmo e ele não viu nada. Só que ele não viu nada por quê? Porque naquele momento o desvio tá compensado. Na hora que a gente estimula, aí o desvio vai aparecer. Então, por isso que eu falo com as mães. A queixa da mãe é muito importante, porque você pode não estar vendo, mas ela viu em algum momento. Sim. Então, você tem que ver se realmente está acontecendo isso. Pode ser um falso estrabismo? Pode, que é uma condição que não é estrabismo, só que parece ser estrabismo. Geralmente acontece em bebê. O bebê, ele tem o que a gente chama de epicanto, que é essa preguinha nasal mais aumentada. Então, dá a impressão que o olho está para dentro, principalmente em foto, ou quando a criança olha para o lado, que o olho parece que entra mais. Só que na hora que a gente estimula ou joga uma luzinha, o reflexo da luz está exatamente no meio do olho. Então, aquilo é um pseudoestrabismo. O olho está reto, mas parece que está para dentro. Na hora que a gente puxa o epicanto, você vê mais a parte branca do olho e não tem estrabismo. Só que se estimular, aí tem. Então, por isso que assim, você recolhe todas as queixas da mãe, vê o que ela tá vendo e depois você vai procurar. Ou até mesmo você acha alguma coisa que ela nem viu. Sim, então, também. assim, por isso que é muito importante a anamnese. A anamnese são as queixas e todas as perguntas que a gente faz antes da pessoa, da criança, sentar na cadeira de exame. Então, a gente não já chega e fala, senta ali que eu vou te examinar. Sim. Ela senta na cadeira e eu primeiro tenho que saber qual é a causa. Então, mesmo se você entra, você tem um desvio enorme, eu falo, como é que eu posso te ajudar? Sim. Eu sei que a pessoa está estrábica, só que o que está incomodando ela? Ela está me procurando por conta disso ou veio fazer um óculos? Então, a gente também tem que levar isso em consideração. E também ouvir a história, né, do paciente, isso é muito importante, né? Muito importante. Só que essas situações que você falou, só acontece quando ele é, né, que o olho ele começa a direcionar para fora. Eu te pergunto por quê. O Arthur, né, meu filho, o podcast, gente, é muito legal porque eu tenho muita vivência com todo mundo que eu venho entrevistando aqui. Né? Então, a gente acaba trazendo um pouquinho do nosso dia a dia para cá também. Porque a primeira vez, né, que o Arthur apresentou, ele já tinha 8 ou 9 anos. E foi do nada, assim, na escola, né? Ele voltou da escola já com o olhinho, né, virado para dentro. Mas aí deu um susto, né? Que imagine, não, meu filho não é, né, não é estrábico, né? Não tem isso. E só que aí no outro dia, aí levamos ele, né, na consulta e tal. Só que no outro dia, ele já estava com o olho certinho. Né? Então a gente pensou, não é isso. Pode ter sido, né, sei lá, alguma coisa aconteceu, uma impressão, né? E aí a gente até tentou buscar uma explicação para isso, né? E na época a gente não encontrou, né, uma explicação para isso. Por que aconteceu naquele dia, depois que ele descansou, dormiu, no outro dia acordou com o olho certinho? O que pode ter acontecido? Porque tem adultos que chegam para mim e falam que eu comecei a ficar estrábico. Ou, por exemplo, uma criança que vai lá, mas ele não tinha nada. Pode ser que ele tinha, mas que ele não descompensava. Então, ele tinha uma fixação boa.
ele mantinha a fixação, então em nenhum momento o olho deslizava. Só que à medida que o tempo passa, isso pode acontecer. Então você pode em algum momento da vida descompensar. Então, quando chega uma criança com estrabismo e eu pergunto, tem história na família de estrabismo? Não, ninguém tem. Eu chego nos pais e estimulo para ver se o olho está desviando. E às vezes tem, e o pai tá lá com 40, 50, 60 anos e não sabia que tinha estrabismo, mas estava lá. Por que que nunca percebeu? Porque tá sempre compensado. Só que quando alguém quebra a fusão que a gente fala, o que que é quebrar a fusão? Para eu te olhar, uma Camila só, eu tô fundindo a imagem com os 2 olhos. Na hora que eu quebro a fusão, eu tô te vendo com um olho só. Se eu mudo a fixação e vem para cá, se o seu olho mexe, ele precisou mudar a posição para te ver. Então, aí a gente começa a ver, ó, tem algum movimento aí, isso é um estrabismo. Qualquer movimentação do olho é estrabismo. Então, pode ser que em algum momento, em determinado momento da vida dele, ocorreu essa descompensação. E geralmente acontece assim, começa a perceber quando a pessoa está cansada, quando está estressada. Então, quando ele está acordando, eu vejo que o olhinho está desviado. Ou quando ele está com muito sono depois do almoço. Ou quando a criança está chorando. Ou quando a criança está doente. Ou quando um adulto bebe, sai com os amigos e bebe. Então, o álcool, ele vai relaxar você. E é aí que o desvio manifesta. Então, eu também tenho adultos que vêm e falam, nunca percebi que eu tenho desvio. Na hora que eu fico bêbado, eu fico estrábico. Aí vê. Então, isso aí, assim, tem momentos. Então, ele tinha uma predisposição. Só que em algum momento apareceu. É a mesma coisa que eu tinha predisposição de ser diabética alguma vez na vida. Alguma vez na vida, não. Algum momento na vida. E aí, apareceu. Então, por isso que é importante a gente sempre acompanhar. E sempre observar, né? E observar. E, assim, existe diferenças de tratamento para uma criança e para um adulto? Depende da causa. Então, assim, não depende da idade. Porque, por exemplo, a criança que nasce com estrabismo, que é o estrabismo congênito, são ângulos de desvios muito grandes. Então, isso vai afetar o desenvolvimento da criança. 90% da visão da criança é desenvolvida nos primeiros 2 anos de idade. Então, se você não cuida disso, depois disso já teve algum comprometimento. A gente ainda tem que correr contra o tempo para tentar salvar esse olho, né? Mas a gente já perdeu alguma coisa. Então, é um tratamento que requer mais urgência. Não adianta você esperar a criança crescer. Você precisa operar rápido. No adulto, vai depender da causa. Então, assim, não é em relação a se é adulto ou se é criança. É a causa. Então, o estrabismo intermitente, por exemplo. A gente normalmente espera até uns 3 anos para poder operar. Por quê? Porque antes disso ele está um pouco mais compensado. A gente não pode pegar um desvio e sair operando. A gente tem que ver, aquele desvio é sempre o mesmo? É sempre a mesma medida? Ele está controlado? Porque se ele estiver controlado, não está manifestando muitas vezes, ele não precisa operar. Mas crianças que têm desvios muito grandes, até antes de 3 anos, isso é o divergente que eu estou falando. Intermitente, né? A gente pode operar. Mas as crianças que nascem, a partir de 9 meses, 1 ano, já pode operar. Se ele deixou para a fase adulta operar, ele pode operar. Só que a gente não vai ter ganho de visão. Então, na infância, o importante de operar ou tratar logo é, para além da estética, ele desenvolver a visão. Principalmente a visão tridimensional, que a gente chama de estereopsia. Então, você ter a visão 3D não é só para ver um filme 3D, mas é para você conseguir ler um livro e não se perder nas letras. É para você conseguir jogar uma bola e a bola não bater na sua cara, porque você não tem noção de onde que está a profundidade. Então, isso que é a estereopsia, que é a visão 3D. Isso a gente também mede no consultório. Então, isso vai depender assim, da causa do desvio. Como que a gente pode tratar, se vai ser só com óculos, se vai precisar de tampão, se vai ser com toxina botulínica, que também é um tratamento, se vai ser cirurgia. Então, vai depender da causa e não necessariamente da idade. Entendi. E, Hanna, como é que funciona essa cirurgia? Assim, ela tem risco para o paciente? Tem um tempo muito longo de repouso? Como é que funciona? Uma coisa que as pessoas me perguntam é, a cirurgia de estrabismo é feita a laser? Ou ela vai ter corte? Cirurgia de estrabismo não pode ser a laser, porque a gente tem que mexer no músculo que está atrás dessa pelezinha branca que se chama conjuntiva. Então, a gente tem que cortar a conjuntiva, acessa o músculo e vai reposicionar o músculo. Então, por exemplo, se o seu olho está desviado para dentro, eu tenho que pegar esse músculo medial, pego, solto e coloco para trás. Na hora que a gente coloca para trás, o olho já faz isso aqui. O que você pode fazer também? Esse músculo lateral, eu pego ele e encurto. Então, eu puxo ele para cá.
Então, a gente tira de um lugar e costura em outro lugar. Então, no corte e costura mesmo. Então, precisa levar pontos. Na hora que a gente fecha a conjuntiva, a gente dá alguns pontinhos, esses pontos caem em torno de 2 a 3 semanas. Então, primeiro ponto, cirurgia de estrabismo não é feita a laser. Segundo ponto, o pós-operatório é tranquilo? Quanto tempo leva? Geralmente é uma cirurgia tranquila, assim, eu não uso tanto tranquilo porque é uma cirurgia muito complexa. E tem gente que acha que subestima essa cirurgia. Sim. Então, assim, não, é tranquilo, então eu posso fazer tudo. Não, é uma cirurgia. Toda cirurgia, todo procedimento, ele envolve risco. Inclusive a cirurgia de estrabismo. Só que são riscos muito baixos. E riscos mais graves de cegueira é menos de 1%. Então, 0,01%. Porque a gente não vai mexer na visão. A gente não vai entrar dentro do olho. A gente vai mexer tudo na superfície. Então, os principais riscos que podem acontecer. Hematoma na região de anestesia, quando faz anestesia local. Hemorragia, que pra você ter ideia, na cirurgia, a hemorragia a gente estanca com cotonete. Então, assim, é uma hemorragia bem tranquilinha. Bem mas o seu olho vai ficar vermelho. Então, aquilo é uma hemorragia subconjuntival. Sim. Você pode ter visão dupla, porque o seu músculo ele ainda vai estar inchado, então às vezes ele não consegue acompanhar o movimento que você quer. Um vai e o outro nem tanto. Então você pode ter visão dupla nos primeiros dias, mas ao longo dos dias... Meio que adaptação ali, né? Geralmente é no primeiro dia, que é o piorzinho quando tem. E aí depois, no segundo dia, o paciente já fala, tá melhorando, já tá aproximando as imagens. Então, geralmente é nos primeiros dias. Em alguns casos dura um pouquinho mais, mas melhora. Então, é uma diplopia temporária. Nossa, isso deve ser muito bom, né? Ir melhorando. Isso é muito legal. E a gente vai vendo também, porque muita gente já espera o resultado agora. Então, operei agora. Isso é muito relativo, porque se for um adulto que vai operar, a anestesia envolve a paralisia de todos os músculos. Na hora que você acorda, seu olho está paralisado. Então, meu Deus, meu olho não está mexendo, porque ele está anestesiado. Então, você tem que esperar a anestesia passar, e aí você vai vendo ao longo dos meses a resposta. A resposta já vem rápida, já vejo o olho reto. Só que pode ser que demore um pouquinho mais. Então, cada caso é um caso. É a mesma coisa que eu dou um exemplo. Você malha na academia, eu malho na academia com o mesmo peso. Você pode ficar toda saradona e eu não. Porque cada músculo responde de um jeito. Então, a cirurgia de estrabismo também é. Um risco que eu não chamo tanto de risco, assim, mas o que pode acontecer? É você precisar operar de novo uma outra vez na vida. Isso acontece em torno de 10 a 20, 30% dos casos. Então, assim, de 10 pessoas que operam, uma, no máximo 2, 3 precisam operar uma outra vez na vida. E se precisar, pode operar de novo. Enquanto tiver desalinhamento ocular, a gente pode corrigir. Porque o olho dele pode voltar. Ele pode voltar ou ele pode inverter. Porque depende da resposta que você vai ter do músculo. Por exemplo, 2 pessoas com o mesmo desvio, eu faço a mesma conta, você fica 100% reto, você fica um pouquinho para dentro. Ou inverteu um pouco. O seu músculo respondeu mais do que a cirurgia queria. Então, a gente pode fazer um retoque cirúrgico. Então, eu chego naquele músculo e mexo mais uns milímetros para frente, para trás. É possível. Então, isso depende também, assim, qual foi o tipo de desvio, se esse desvio é transitório. Então, o período de acompanhamento são 6 meses. Você vai acompanhando, os intervalos vão aumentando. Deu 6 meses, está tudo tranquilo? Beleza. Mas, geralmente, assim, a gente já vê o resultado bem rápido. E, principalmente, pacientes que têm visão dupla e operam por conta da visão dupla, já no segundo dia já melhora. Então, não tem a visão dupla. Nossa, então, isso é fantástico. É muito legal. Então, assim, a pessoa que não tem visão dupla e operou, pode ser que ela tenha pelo inchaço do músculo. A pessoa que tem visão dupla e operou para consertar, ela já sai sem visão dupla. Então, é muito legal isso. E a gente, assim, período de afastamento depois da cirurgia, como é que é? A gente afasta da escola ou do trabalho de 7 a 10 dias. Porque é o período que você vai pingar mais colírio. Então, ficar pingando de 4 em 4 horas, você precisa ter um cuidado maior. Depois disso, você pode voltar. Mesmo seu olho estando vermelho. Mas ele usa um tampão? Não. Então, quando que você vai usar tampão? Depois da cirurgia, você precisa usar? A criança, ela faz anestesia geral. Então, você recebe aquele cheirinho, depois vem a medicação. Então, não teve anestesia em volta do olho. A criança acorda olhando para os pais. Então, tá tudo bem, não sai de tampão. Normalmente, eu só coloco um acrílico que é transparente, para proteger, para ela não chegar acordada da anestesia e pegar o olho. O adulto, a gente já faz uma sedação, que é uma medicação que vai tranquilizar, e um bloqueio
em volta do olho, para paralisar a musculatura. Só que você paralisando o olho, a sua pálpebra paralisa também. Então, ela vai cair. Então, depois da cirurgia do adulto, a gente coloca tampão. E no fim do dia, seu movimento já está voltando e você tira o tampão. Então, você não precisa ficar esses 7 a 10 dias de tampão, não. É só no período da anestesia. Voltou para a escola, voltou do trabalho, só continuar a lubrificação, o uso dos antibióticos, que aí depois ele vai melhorando. Então, praticamente com 10 dias, ele pode voltar para o trabalho normal? Pode voltar. Só que ele não pode fazer atividade física, banho de mar e piscina por 1 mês. Por conta dos pontos. Os pontos, eles não podem soltar antes da hora. Porque por fora, ele está juntando a conjuntiva, que vai cicatrizar. E por dentro, ele está segurando o seu músculo, que depois vai cicatrizar. Ele vai formar uma nova inserção, que a gente fala, e o pontinho vai ser reabsorvido pelo corpo. Mas você não pode fazer nenhum esforço físico antes da hora. Entendi. Então, assim, academia você espera um pouquinho. Melhor esperar, né? Já E pacientes que trabalham assim com computador, precisa só da visão, não precisa ficar saindo. Tem pacientes que eu opero na quarta, na sexta-feira já está trabalhando. Ele pode olhar para o computador direto? Pode olhar para o computador, porque a visão está normal. Então, isso é tudo dúvida que todos os pacientes têm. Eu posso olhar para o meu marido? Pode, deve. Eu posso ver televisão? Pode. Porque a sua visão vai estar normal. Ela pode estar um pouquinho embaçada, né? Porque a lágrima fica um pouquinho mais ressecada. Mas a sua visão está normal. Então, assim, acabou, acordou, coloca o seu óculos e vida normal. Então, eu até falo, deixa a criança usar um pouquinho de televisão, porque ela não vai poder ficar saindo para brincar. Então, é difícil você segurar uma criança também por um tempinho, né? Então, mas ele faz a cirurgia, mas o óculos continua sendo necessário. Sim. Então, assim, uma dúvida muito recorrente, assim, no consultório doutora, você vai consertar o meu desvio. Eu vou ficar sem óculos depois? Não. Então, são cirurgias diferentes. A cirurgia de estrabismo é para alinhar os olhos. A cirurgia refrativa é para tirar o grau. Então, se a criança tem um desvio e usa óculos, ela tem que continuar usando óculos, porque o grau dela também vai influenciar na fixação, você enxergando bem, a sua resposta vai ser mais rápida. Sim. Então, ele precisa estar usando óculos por conta do desenvolvimento dele. O adulto que quer tirar o grau, a gente indica ele fazer a cirurgia refrativa primeiro. Porque primeiro? Se a gente tiver um estrabismo parcialmente acomodativo, o que significa? Parte melhora com óculos, parte é problema muscular. A cirurgia do músculo a gente corrige. O grau é no seu óculos. Lente de contato, óculos ou cirurgia refrativa. Só que é melhor você zerar o grau, ver se sobrou alguma coisa de desvio e depois a gente opera o estrabismo. Quando que a gente opera estrabismo antes do grau? Se o desvio é muito grande e você precisa mexer no grau com o olho alinhado, porque você tem que estar certinho, retinho para o laser agir. Então, desvios muito grandes a gente tem que operar antes. Se aparecer um outro desvio depois de zerar o grau, a gente faz um retoque cirúrgico. Ou pessoas que falam assim, doutor, eu quero tirar o óculos, só que o que me incomoda é o desvio. Eu não quero esperar 3 a 6 meses para fazer outra cirurgia. Então, a gente opera o estrabismo, mas ele estando ciente que talvez depois da refrativa volta o desvio um pouquinho e aí a gente precisa de outra cirurgia. Então, por isso que a gente indica. Quer tirar o grau? Faz a cirurgia refrativa. Aí depois a gente mexe no estrabismo. Então, o estrabólogo, que é o especialista em estrabismo, ele é muito amigo do cirurgião de refrativa. Porque a gente tem que trabalhar junto. Sim, porque você consegue casar ali os dois, né? O paciente num período e outro. Sim. Que você falou mais ou menos uns 6 meses de intervalo entre uma cirurgia e outra. Isso, mais ou menos isso. E uma coisa que é muito importante, assim, que infelizmente no dia a dia a gente não vê, o ideal seria todo mundo que fosse operar o grau, seja catarata para colocar uma lente multifocal ou grau, tinha que passar por um especialista em estrabismo. Por quê? Se você tiver um desvio minúsculo, que você não sabe que tem, depois da cirurgia ele pode descompensar. Ah, mas eu operei e a cirurgia de catarata me causou estrabismo. Não foi isso, ela descompensou um desvio que já tinha, mas você não sabia. Só que ninguém vai colocar isso na cabeça do paciente. É verdade. Então, ele pode até culpar o médico, porque isso apareceu do nada. Então, assim, o ideal é a gente ver se o paciente tem alguma coisa ou não. E aí, ele estando ciente, pode ser que não descompense, minha vida vai continuar normal. Isso acontece, mas pode ser que apareça um desvio depois, entendeu? Nossa, e esse alerta é super importante. E muita gente não sabe. Não sabe, total, não sabe, com certeza. Muito importante. Hanna, você falou também
questão aí do óculos, né, que a gente estava conversando. Mas quando o paciente ou não tem indicação para cirurgia, né, ou às vezes naquele momento, né, ele não pode fazer a cirurgia, qual é a importância do óculos e também do tampão, que eu vejo muita recomendação do uso do tampão também, né? Sim, mas existe um mito que é em relação a tampão curar estrabismo. Não existe isso. O tampão, ele serve em duas condições. Para ambliopia, que é o olho preguiçoso. Então, a gente vai tampar o olho de melhor visão para estimular o olho que está preguiçoso, que é o olho amblíope. Então, a gente tampa o olho bom para o cérebro estimular outra visão. Só que crianças que têm estrabismo, se o ângulo é muito grande, esse olho vai ser amblíope, porque você está tendo o estímulo só nesse aqui. Então, a gente tampa o olho bom, consequentemente, você conserta o estrabismo agora, mas o olho que está ocluído está para dentro. Então, não está curando o estrabismo, mas a gente está aumentando a fixação e melhorando a visão. Então, isso pode fazer com que diminua a frequência do desvio. Então, tem crianças que às vezes está desviando. Quando a gente usa algumas horinhas de tampão por dia, a gente consegue compensar o desvio. Ou seja, a mãe vai começar a ver com menor frequência. Então, antes eu estava vendo 5 vezes por dia. Agora eu estou vendo 2. Doutora, nessa semana eu só vi 1 vez. Então, o tampão ele conseguiu controlar o desvio, mas ele não cura. Então, se a mãe acha que ele está usando tampão para não fazer a cirurgia, não é isso. A gente está tentando estabelecer um controle. Mas, se precisar de cirurgia, ele vai para a cirurgia de qualquer jeito. Ah, entendi. E vai usar tampão depois? Aí também depende. Depende, Se né? depois da cirurgia ele ainda tiver alguma coisinha, o tampão ele vai melhorar a fixação e aí vai melhorar. Então, assim, e se ele ainda precisa usar o tampão por conta da visão, a gente operou para estabelecer o alinhamento ocular, para o cérebro ter o estímulo nos 2 olhos, mas se ele ainda tem, com o olho reto, um olho enxergando mais do que o outro, ele ainda precisa usar o tampão para tratar a visão, não o estrabismo. E, Hannah, então, assim, o estrabismo, ele sempre vai ter relação com o problema de visão? Não. Não? Não. Então, por isso, o estrabismo é um mundo. Então, é muita informação. É muita informação. Você vai ver que nesse podcast a gente não consegue falar tudo. Você vai sair com várias outras dúvidas e outras dúvidas que vão ser esclarecidas. Então, assim, o estrabismo, ele pode ser sinal de baixa de visão? Pode. A criança está desviando. O que ela pode ter? Ela pode ter grau. Então, por isso que é importante levar para ver se tem algum grau alto, a ponto que precisa corrigir para alinhar o olho. Ela pode ter uma lesão no fundo de olho. Então, mães que tiveram alguma infecção na gestação, toxoplasmose principalmente, a criança pode nascer com lesões na retina. Se nascer com lesão na retina, ela não vai enxergar. Se não vai enxergar, existe um estímulo para o olho desviando para fora na busca de alguma visão. E aí você vai desenvolvendo o desvio divergente. Então, quando você vê pessoas que têm olho para fora, pode ser que está associado com baixa de visão. Mas tem pessoas que têm a visão boa nos 2 olhos e tem estrabismo. É mesmo? Então, assim, ele pode ter só um desequilíbrio entre as forças do músculo, só que pela visão boa, ele vai ter uma frequência menor disso aí. Só que o que pode afetar? Quantitativamente, a visão dele tá boa, mas qualitativamente, não. Então, a qualidade da visão, não. Então, pode estar afetando a visão de profundidade, que é a estereopsia. Então, são crianças que não conseguem ver filme 3D e que fica esbarrando e que se perde no texto. E depois que a gente faz a cirurgia, por exemplo, ela super desenvolve. Então, eu tenho casos muito legais, assim, na prática, de crianças que começaram a ter, assim, começaram a andar depois da cirurgia e antes elas estavam consideradas como um atraso motor. Então, depois que conseguiu se estabelecer no ambiente, conseguiu entender essa visão de profundidade, o desenvolvimento motor, assim, avançou. Então, é muito legal, assim, os relatos que as mães trazem depois da melhora da criança. Isso. Então, quer dizer assim, o estrabismo, ele realmente tem uma relação, um impacto na qualidade de vida e até mesmo na autoestima, né? Porque, às vezes, quando já é uma criança indo para adolescência ou um adulto, já começa a afetar a autoestima também, né? Então, assim, o bullying hoje tá muito forte. Então, eu tento conversar com as mães. Isso é muito importante, porque, às vezes, você fala algumas coisas não para atacar, só que ataca. Porque você tá pegando no ponto fraco da pessoa. Sim. Então, o principal, não chame alguém de vesgo.
não chame alguém de zarolho. A pessoa é estrábica, é uma condição. Então, vesgo é um termo pejorativo. Sim. Então, isso é muito ruim. Ah, mas eu tô brincando. Isso não é uma brincadeira para quem sofre disso, Sim, entendeu? Verdade. E existem trabalhos que mostram que adultos com estrabismo arranjam menos emprego. Por quê? Você precisa olhar no olho das pessoas. E o preconceito, então, o preconceito é muito grande, então às vezes, não, porque a gente não tem vaga. Eles não vão te falar, não, você tem estrabismo, sim. eu não vou te contratar por isso. Sim. Mas eles têm mais dificuldade de relacionamento, porque você precisa olhar no olho das pessoas, e em relação ao trabalho também. Então, isso é muito importante. Então, quer dizer, a cirurgia, ela vem também como essa solução, né, para essas pessoas, trazendo essa qualidade de vida e essa autoestima também. Isso, então nas crianças, além de melhorar a autoestima, porque hoje com a rede social as crianças têm mais acesso, você tem que ser muito perfeito, você tem que participar e se encaixar de grupos, de tribos. Então, se você tem estrabismo, você já começa, tanto estrabismo como alterações de grau, óculos, tampão. Então, você começa a ficar marginalizado na escola, começa a ficar mais isolado. Então, isso vai afetar além da qualidade da visão. Então, a gente consegue melhorar a visão da criança. No adulto, além da autoestima e tudo mais, a gente consegue melhorar a visão dupla, às vezes até o campo de visão. Então, a gente não vai melhorar a visão em si. Mas um paciente que tem um desvio muito grande, ele está olhando aqui. Na hora que a gente coloca, o campo de visão dele aumenta. Então, assim, mais relatos. É muito legal, assim, o pós-operatório. Então, operar estrabismo é muito gratificante. Porque você... Tem paciente que eu nem reconheço quando volta. É uma transformação, né? É uma transformação. Então, eu já tive paciente que mudou o cabelo, que cortou não sei o que, colocou cílios postiços. Quando entra, tá loira, antes era ruiva. Falei, meu Deus, quem é você? E aí, é outra coisa, o rosto muda. Então, um bebê que acabou de nascer, tá lá com o rostinho bonitinho, na hora que você coloca o olho no lugar, ficou outra criança. Então, é muito legal, você nem reconhece às vezes. E uma coisa também que é muito importante, às vezes você tem um dismorfismo com você mesmo. Você não se reconhece de olho reto. Então, isso também é uma coisa que, além da consulta oftalmológica, é uma psicologia em volta. Sim. Porque o paciente, quando ele tá com o olho reto, e antes o olho dele era muito desviado, ele começa a não se reconhecer. Então, ele tem que começar a entender, esse sou eu novo. Então, aqui tô eu com o olho alinhado. Então, aí você começa, agora eu tô me achando diferente, agora eu tô mais bonito, nossa, eu tô tá estranhando. melhor. Então, muda muito. Nossa, muito legal. Eu imagino, assim, igual, né, na minha experiência, né, com o meu filho, quando ele tá de óculos, ele tá normal, né? Então, assim, ele tira o óculos hoje praticamente só para tomar banho e dormir. Sim. Né? Então, quando ele tira o óculos, que eu vejo que o olhinho dele volta, eu já falo, põe o óculos, Arthur. Né? Porque realmente muda muito o aspecto, né, da pessoa ali. E tem mãe que ainda tenta, tipo, tira o óculos aí pra ver se vai melhorar. Não ou vai, depois né? da cirurgia. Então, assim, ele precisa do óculos ainda. A gente não tá fazendo a cirurgia pra tirar o grau. Pode ser que fique reto? Depende da condição. Então, às vezes, a parte muscular melhorou, que realmente, assim, o seu grau vai diminuindo ao longo da vida, daqui a pouco seu olho tá reto sem óculos. Mas a gente não pode garantir isso. Então, a criança tem que usar óculos. Entendi. Depois da cirurgia. E, Hanna, você comentou que para bebês, quando eles nascem, mais ou menos uns 9 meses, né, já tem uma indicação para fazer cirurgia, né? Se for muito grande o desvio. Se for muito grande. Geralmente o desvio convergente. Então, aí no primeiro ano de vida a gente já opera. Se for o estrabismo divergente, que é a exotropia intermitente, dependendo do controle, se for muito grande ou muito descompensado, a gente pode operar antes. Mas geralmente é em torno de 3 anos, por aí. Ah, entendi. Existe um mito no estrabismo que é... porque o médico me falou que eu tenho que esperar até 7 anos, meu filho esperar até 7 anos. Da onde saiu 7? Não sei. Todo mundo fala 7. 7, 7, 7. Não existe 7. Não tem isso. Então, assim, quanto mais cedo operar, melhor. Se você deixa para 7 anos, eu já peguei criança com 10, com 15 anos, que precisava estar mais velha para operar, que não enxerga mais. Nossa. Ou que não tem mais visão tridimensional. Só que agora que ele tem noção... não, agora tá me afetando, eu quero operar. Tem mãe que fala, não, mas você é perfeito assim. O filho é perfeito. Sim. Só que ele precisa estar feliz. Então, assim, tem criança que fala, eu quero operar. E a mãe, não, mas você não precisa. Mas ela, doutor, eu quero operar. Então, aí a consulta, na hora que a criança vai dilatar, eu continuo com a mãe. E aí a gente tem que ter uma conversa. Trabalhando ali com ela, né?
Então, é muito, muito interessante, assim, essas condições. Então, assim, nessa condição, quando a criança nasce, né, com estrabismo, existe um prejuízo se não for diagnosticado e tratado o mais rápido possível. Isso. Então, a gente precisa diagnosticar e tratar o quanto antes qualquer alteração visual. Então, assim, o primeiro exame oftalmológico que a criança faz na vida é o teste do olhinho. Só que não é um exame, é uma triagem. Então, é o pediatra que faz com o oftalmoscópio, que é um aparelhinho que vai colocar uma luz no olho da criança e ele vai voltar um reflexo vermelho. Vermelho por quê? Porque a luz vai bater nos vasos da retina, voltar pra gente e vai estar vermelho. Se o reflexo, um olho volta branco e o outro volta vermelho, esse branco teve alguma obstrução na passagem de luz. Ou pode ter catarata, que criança pode nascer com catarata congênita e tem que operar nas primeiras semanas de vida. Nossa. Aí não é esperar até o primeiro ano, não. Primeira semana de vida, assim, nas primeiras, né? Ou pode ser retinoblastoma, que é um assunto que entrou na mídia por conta da filha do Thiago Leifert. O que aconteceu com a filha? Ela começou a ter um desvio leve, então começou a perceber que o olhinho não estava acompanhando o outro. Isso foi um sinal de baixa de visão, porque ela não estava enxergando. Aí, quando descobriu, ela estava com um estágio mais avançado, que, graças a Deus, está acompanhando. Mas, assim, você faz, então, o teste do olhinho na primeira semana de vida, lá na maternidade, nos primeiros dias. O primeiro exame oftalmológico indicado com 6 meses de vida. Ah, mas ela não vai falar nada. Não precisa falar nada. Não precisa, né? Então, a gente o exame vai ver de estudo, tudo, né? Ela não fala, mas a gente vai ver se ela está enxergando bem com os 2 olhos, se ela tem estrabismo, se ela tem catarata, que não foi vista anteriormente. A gente vai dilatar a pupila para ver como é que tá o grau, vai dilatar a pupila para ver como é que tá o nervo óptico, se tem alguma coisa na retina. Então, a gente já consegue diagnosticar alguma coisa se tiver. E quanto mais cedo tratar, melhor. Porque, lembrando, dos primeiros 2 anos, 90% da visão da criança vai ser desenvolvida. Então, você tem que tratar o quanto antes. Entendi. Então, à medida que vai passando, a gente fala que, tempo é dinheiro. Na oftalmologia, tempo é visão. Quanto mais tempo passa, você vai perdendo visão e chega uma hora que não tem mais o que fazer. Nossa, cada vez mais prejuízos. Isso. Né? Então, geralmente, a gente faz a primeira consulta com 6 meses. Aí, ele vai voltar provavelmente depois de 6 meses, dependendo. E depois ele vai ficar acompanhando anualmente com a gente. Entendi. Porque lembrando que cada estágio da vida pode ter alguma alteração. Então, pode ser um grau que hoje está normal para a idade, mas que vai evoluir para miopia, ou vai começar a ter um astigmatismo, vai começar a afetar a criança e ela ainda não queixou para ninguém. Então, lá no exame, a gente avalia um olho, avalia o outro olho, vê se está tudo bem, como é que está o desvio, se tem. Então, por isso que é importante esse acompanhamento. Entendi. E, Hanna, olha só, quando isso começa a acontecer em outras fases da vida, a criança não nasceu, né, com estrabismo, e aconteceu outra fase da vida, existe uma idade mínima ou uma idade limite, né? Porque, às vezes, uma pessoa, um adulto, né, já está lá com seus 60 anos, mas agora ele pode se cuidar, né? Tá mais vaidoso, se aposentou às vezes, né? Sim. Então, assim, hoje a gente está vendo que tem uma nova geração dos 50, dos 60 anos, né? Então, assim, essa idade ainda pode operar, ou até mais velha ainda pode, ou existe restrição, não tem mais jeito para eles? Como é que fica? No estrabismo, não existe idade limite para operar. A pessoa mais idosa que eu operei tinha 92 anos. Nossa! Então, assim, ele falou, eu quero passar o resto da minha vida com os olhos alinhados. Então, vamos operar. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, assim, a criança, a gente tem algumas idades para começar, que é a partir do primeiro ano de vida, dependendo, né? Um pouquinho maior, dependendo do desvio, a gente vai acompanhando. Mas a criança chega... sei lá, com 10 anos, ou adolescente, ou adulto, ela pode operar no momento do diagnóstico. A gente só vai ver como que estão essas medidas. Então, ele vai voltar algumas vezes no consultório para ver se as medidas estão fixas, né? Porque a gente faz uma conta no desvio. Se você vem, um desvio tá 10, depois tá 20, depois tá 30, tá acontecendo alguma coisa. Então, a gente tem que ver por que tá mudando tanto. Tá oscilando muito, e na hora né? que ele ficar estável, a gente pode operar. Adultos que têm estrabismo não têm oscilação de desvio, porque ele já tem desvio há muitos anos. E provavelmente ele procurou um oftalmologista durante a vida inteira, querendo operar, mas eu já ouvi muito médico falando, não, você vai morrer assim. Nossa. Porque essa é a sua condição, não tem o que fazer. Condenando, né? Condena. Então, assim, quando o paciente entra no meu consultório, primeiro eu tenho que desmistificar
tudo que ele ouviu a vida inteira. Então, chega uma médica novinha e fala, então, você pode operar, tudo que te falou era mito. Então, você tem que conversar, você tem que mostrar para ele que tem benefício, que pode operar, quais são os riscos e que são poucos. Então, assim, ser mais velho ou ser mais novo tem risco? Tudo tem risco, toda faixa tem risco. Só que todos os riscos são controlados. E por isso a importância de você procurar um profissional capacitado na área. Então, ele tem que ser especialista em estrabismo, de preferência, membro do Centro Brasileiro de Estrabismo. Mas eu não sei se meu médico é. Você entra no site www.cbe.org.br, vai ter o mapa do Brasil e você escolhe o seu estado e vê qual especialista de estrabismo que tem no seu estado. Porque aí você consegue ter respaldo. Sim, muito mais importante você encontrar um médico que, além de não, estar preparado para complicações, ele saber corrigir as complicações. Não adianta te operar e falar, pô, infelizmente não deu certo, vou te encaminhar para o colega. Nossa. Não, porque, que nem eu falei, existem riscos. Então, se acontecer alguma coisa, a gente abraça e fala, aconteceu isso, mas tem como corrigir. Então, vamos programar para corrigir e daqui a pouco tá tudo tranquilo. Então, assim, você tem que estar respaldado com um profissional que tá especialista naquela área. Sim, que realmente entende, né, daquela especialidade, Sim, né? que trabalha com aquilo, que tem prática. E, Hanna, a gente sabe que às vezes tem muitas outras doenças que acabam afetando também ou influenciando, né? E nesses últimos tempos que a gente viveu aí, esse período de pandemia, né, que veio o Covid, você sentiu ou você já teve algum diagnóstico assim que o Covid também influenciou no estrabismo? Na verdade, o excesso de eletrônicos. Então, assim, é comprovado que o excesso de eletrônicos, atividades para perto, não tipo, que televisão ele é considerado um eletrônico. Só que o perigoso é o celular e o tablet. As crianças, elas ficaram 100% confinadas em casa e estudando nos eletrônicos. Então, isso aumentou o número de míopes. As crianças estão ficando mais míopes. Então, ela ia desenvolver miopia? Ia, mas ela está desenvolvendo mais precoce. E estrabismo, principalmente o convergente. A criança dorme normal e acorda estrábica. Primeira coisa que a gente tem que fazer, neurologista, exame de imagem, porque a gente tem que descartar tumor. Então, assim, você acordou estrábico, o que está acontecendo? Você não era estrábico, do nada você ficou estrábico. Então, assim, principalmente em adolescente ou em adulto. Mas depois é um diagnóstico de exclusão. Então, o excesso de contração desse músculo, olhando para cá, faz com que seu músculo fica totalmente contraído. Na hora que você olha para longe, você tem que divergir o olhar. E o olho não vai. Então, aí você começa a ter visão dupla para longe. Então, nessa pandemia, no boom da pandemia, eu operei 5 crianças por conta do celular. Nossa. Mas tudo é pesquisa, anamnese. Então, assim, quantas horas de celular você estava ficando? Então, você estava brincando do lado de fora, porque uma coisa assim, a gente aumenta o estrabismo, aumenta a miopia. E a miopia está comprovado também que atividades ao ar livre, isso protege você. Porque aumenta a quantidade de dopamina que vai agir na retina, vai impedir o crescimento exagerado do olho. Então, as crianças ficaram mais em casa e utilizando excesso de atividades para perto. Que são as duas coisas que vão causar os problemas oculares, né? Fora outras coisas de cognição, comportamental. Então, assim, na pandemia, teve estrabismo por conta do Covid? Sim, porque o Covid é um vírus. Então, a gente pode ter estrabismos por causas virais. Tudo na pesquisa, né? Eu tive Covid, depois de tantos dias eu desenvolvi. Geralmente melhora. Então, causas virais geralmente melhoram. Igual você tá gripado e daqui a pouco ele melhora. Mas também tiveram outras coisas. Em relação só à pandemia, né? Não só ao causador da pandemia. Sim. Mas o que aconteceu com a sociedade. Foi mais, então, assim, essa restrição, né? Que a gente não poderia ter muito contato. E acabou, realmente, a gente teve que... Sim. Abrir um pouquinho mais e deixar as crianças no celular, no computador, né? Só até que o problema é que agora continua. Porque é difícil você tirar. Né? Então, tiveram crianças que nasceram na pandemia já com celular. Tem criança que chega no meu consultório com 1 ano e que tem o próprio tablet. Então, não pode, assim. Eu sei que é difícil. Eu ainda não tenho filho. Então, assim... Eu sei que é difícil, eu tenho sobrinhos que usam celular. Só que a gente tem que orientar, tem que afastar do rosto. Você precisa usar alguma coisa, você precisa assistir uma aula, liga na televisão. Então, quanto mais distante do rosto, melhor. Entendeu? Entendi.
E, Hanna, assim, a gente comentou um pouquinho aqui de mito e verdade, né? Que você trouxe algumas coisas aqui também, porque às vezes a gente sabe que hoje a rede social, né, a internet, tem um mundo de informação ali. A gente tem que saber medir, né, o que que é verdade, o que que é mentira, porque tem muita gente que usa dessas polêmicas também para viralizar, né? Sim. E aí a gente encontra muita coisa, às vezes, relacionadas falando, porque a nutrição, né, um alimento X também influencia isso na visão, que também pode ter causado o estrabismo. Isso é realmente verdade ou é mentira? Os principais mitos sobre o estrabismo que a gente encontra são, primeiro, fiquei estrábico porque um vento passou e meu olho ficou torto. Isso é mito. Mito. Então, assim, tem mãe que ainda fala, se você ficar fazendo isso aí com seu olho, o vento passar, Verdade. você vai ficar estrábico. Não é verdade. Então, assim, se quiser, assopra no seu rosto pra você ver. Não, mentira que isso aí passa. Mas isso é um mito. Então, um outro mito que aconteceu, que acontece ainda, são exercícios para estrabismo. E que existem até coisas no YouTube ensinando exercícios para retinopatia diabética, hipertensiva, estrabismo. Faça isso aqui que você não vai ter catarata. Isso tudo é mito. Então, isso... essas pessoas que estão fazendo isso na internet, elas ganham muito dinheiro e elas têm vários processos nas costas, mas como tem muito dinheiro, continua. Só que as pessoas hoje, elas procuram ajuda na internet. Então, se você acha uma pessoa dessa que está agindo de má fé, vai pegar seu dinheiro e não vai acontecer nada. Então, assim, o vento não entorta o olho, exercícios não melhoram o estrabismo, existem exercícios ortópticos, que são atividades específicas para determinado tipo de desvio de pequeno ângulo. Então, mas o seu olho para cima e não sei o quê, para você fazer isso com a caneta, não, isso é mito. Em relação à alimentação, isso tudo não tem embasamento científico, referências na literatura. Então, assim, essas coisas ficam mais na parte do mito. Então, por isso que é importante. Você pegou a informação, pega aquela informação e leva para o seu médico, em vez de você tomar para si e fazer disso uma oração. Sim, sim. Então, assim, a sua obrigação não é saber aquilo. É o seu médico te orientar. Então, você pega todas as suas informações. Eu tenho paciente que chega com um caderninho, eu quero te perguntar isso, 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 isso. Você pergunta. Não, doutora, porque você vai achar que eu sou chata. Não, eu tô aqui para tirar sua dúvida. Então, assim, leva tudo, que aí a gente vai esclarecer. É muito importante, realmente, a gente não confiar em tudo que a gente assiste na internet, né? E, às vezes, a minha mãe é uma que fica compartilhando. Eu vi isso no YouTube. Agora eu vou comer isso aqui, porque falou que no YouTube não, no TikTok. No TikTok. Né? Que agora é TikTok, né? E eu sempre falo, não, vai no médico, né? O médico realmente sabe, não dá pra ouvir, né? Muita coisa falsa que a gente realmente ouve ali na internet, né? Sim, muita. Então, assim, você tem que saber filtrar também. Então, aquela coisa, não existe almoço grátis, que a gente fala. É verdade, isso aí. Então, assim, você tem que ver. Isso aqui tá muito fácil. É verdadeiro ou não? Porque nem tudo vem fácil na vida. Então, tem coisas que você precisa passar para atingir um objetivo. Não é piscar e já resolveu o seu problema. Sim, verdade. Então, a gente busca informação, mas a gente tem que estar aberto a receber aquela informação. Sim, com certeza. Então, não, mas isso aqui vai me dar muito trabalho, então talvez não é verdade, não. É isso aí, a pessoa que não quer aceitar. A pessoa que não quer aceitar, né? É muito isso mesmo. Ô, Hanna, e olha só, o estrabismo, porque assim, tem várias doenças que são genéticas também, né? A gente acaba tendo uma predisposição por conta nossos pais ou avós, né, familiares. O estrabismo, ele também é assim? Ele também tem uma relação genética? Ele tem, só que não vai te dar certeza que o filho vai nascer com estrabismo. Então, assim, um pai que tem estrabismo, ele tem uma carga genética, o seu filho ele vai ter predisposição a ter, só que não necessariamente vai ter. Mas por isso que a gente sempre pergunta, atender um paciente com estrabismo, tem outros casos na família? E uma coisa que é muito importante é quando um dos pais tem ambliopia, que é um dos olhos preguiçosos. Então, assim, tem mais risco, a criança tem mais risco de ter ambliopia. E geralmente está associado com diferenças de grau. Então, assim, você tem mais grau num olho do que no outro. Então, o pai ter estrabismo, o seu filho tem mais chance de ter, mas não necessariamente ele vai ter. Mas a gente tem que acompanhar, né? Porque ao longo da vida pode ser que descompense, pode ser que não. Então, tem uma carguinha, assim. Mas essa carga é sempre só pai e mãe? Ou também avós ou outros parentes? Geralmente, eu busco história de irmãos,
assim, mais primeira geração, segunda geração. Então, pais, irmãos e avós. Então, quando fala, ó, minha tia-avó, prima do meu pai, não sei o quê, teve. Eu escrevo, mas não vai relacionar tanto nessa criança. Entendeu? Então, é mais, assim, a família mais próxima. Os de trás pode ter uma carguinha lá, mas, assim, só pincelo lá no prontuário. Mas, geralmente, você tem um irmão que tem estrabismo? Então, assim, se eu atendo um paciente que tem estrabismo, eu falo, você tem mais filhos? Tenho. Você já levou? Não. Então, traz. Porque, assim, seu outro filho tem. Então, pode ser que o outro tenha. Então, é bom, pelo menos, assim, leva. Não tem nada? Beleza, graças a Deus. Pelo menos eu tive certeza que não tem. Mas vai que tem. Então, é mais um caso que você vai diagnosticar logo e tratar logo se precisar. Então, a gente tem que buscar os parentes também. Entendi. E como é que você consegue identificar? Lógico que você sabe, né? Esclarece pra gente. Quando é um caso cirúrgico, né? Que consegue resolver ele com a cirurgia ou não, né? Esse caso não é cirúrgico, vai ter que fazer outros tipos de tratamentos para poder melhorar a visão dessa criança e também não ficar com o olhinho torto, né? Uma pergunta que os pacientes me perguntam, assim, todo estrabismo é cirúrgico? Não. Quais são os estrabismos que não são cirúrgicos? O estrabismo acomodativo, porque ele é causado pelo grau. Colocou o óculos, o olho ficou reto, não é cirúrgico, não tem componente muscular. O máximo ele pode fazer a cirurgia refrativa no futuro. Não é por causa do músculo ali. Não é o músculo, é o grau. Então, assim, tirou o óculos, o olho desviou, colocou, ficou 100% reto, não é problema muscular, é problema de grau. Então, esse estrabismo não precisa operar. Um estrabismo controlado ou de pequeno ângulo, você vai acompanhar. Então, ele não precisa operar. Então, mesmo ele desviando, mas, tipo assim, uma vez no mês, ou aleatoriamente. Então, isso aí a gente acompanha. Nesse momento, ele não é cirúrgico. Pode ser que ele vire, né? Mas nesse momento, não. Adultos que têm uma condição, por exemplo, um infarto ou um derrame, teve estrabismo, só que foi de causa vascular. O que aconteceu? É como se fosse um infarto, que eu dou um exemplo para os pacientes. No infarto, você tem um trombo, um coágulo, que vai diminuir o suprimento sanguíneo. Então, você infarta. No cérebro, você pode ter um AVC por conta disso. No olho, isso pode acontecer por alterações vasculares. Então, o seu olho fica com a paralisia, só que ao longo dos meses ele pode melhorar. Então, a gente tem que esperar 6 meses para ver se melhora e geralmente melhora. Tem que aguardar. Então, tem que aguardar. Mas os outros, assim, se você colocou o óculos e ele ainda está desviando, esteticamente com um ângulo muito grande. Se você não tem óculos e o desvio está muito grande. Se você já chega e tem uma paralisia e que já tem muito tempo que isso aconteceu. Então, a gente já sabe que são casos cirúrgicos. A gente só vai acompanhar um pouquinho mais para ver a medida, mas a gente já consegue solicitar a cirurgia. Então, são casos que, assim, evoluem mais rápido para a cirurgia, porque não tem mais o que fazer. Não é grau, não é tampão, não foi infarto, não foi nenhuma doença, outra doença, né? Mas existem também doenças que, por exemplo, é um caso cirúrgico, você tem um problema de tireoide, o seu estrabismo é cirúrgico, só que a sua doença de base não está controlada. Você tem um diabetes que está descompensado. Você tem um hipotiroidismo ou hipertiroidismo que não está compensado. Você tem que compensar a doença, pode ser que o desvio melhore, como pode ser que seja o momento para operar. Tem desvios que a gente tem que pesquisar. Esse é cirúrgico? É cirúrgico, beleza, já vou pedir a cirurgia. Não. Tem um insight dentro da gente que fala assim, eu vou pedir um exame de imagem. E várias vezes eu diagnostiquei tumor cerebral, aneurisma, esclerose múltipla em criança. Então, assim, tem várias coisas que podem acontecer. Então, assim, não é que o olho está desviado e você vai operar. Qual foi a causa disso? Por isso que a gente tem que fazer todo o exame. Ah, doutora, mas ele tem estrabismo, por que você vai dilatar? Porque eu tenho que ver o fundo do olho. Eu tenho que saber se precisa de grau. Não tem grau, não tem doença, mas tem alguma coisa que está me cheirando algo neurológico, manda para o neurologista, pede um exame de imagem. Várias vezes eu já peguei casos, já diagnosticar esclerose múltipla, que foi a primeira manifestação da doença, então ela ia desenvolver a doença anos depois. Só que nos trabalhos, quando eu fui ler, o estrabismo é muito raro de ser a primeira manifestação, mas nessa menina foi. Então, depois controlou a doença, o estrabismo sumiu. Olha. Teve outro que a gente diagnosticou aneurisma. Teve outro que desenvolveu um tumor, só que evoluiu mal.
Então, assim, é muito importante, porque pode ser uma consulta que você está indo de rotina, eu já mando direto para o pronto-socorro e precisa de alguma emergência neurológica. Uma intervenção rápida ali, então, né? assim, os olhos, eles realmente são a janela da alma. Você está vendo um desvio, mas você pode ter um tumor dentro da sua cabeça, entendeu? Então, isso é muito importante. A gente tem que pesquisar, não é só olhar e tipo, não, você tem que fazer isso aí. Você tem que dar uma pesquisada. Não, doutora, mas isso aqui tá me atrapalhando muito. Mas você tem que saber o que tá acontecendo. Tá tudo lindo, maravilhoso? Agora a gente pode operar. O neurocirurgião liberou? Agora você não tem o que fazer no seu aneurisma. Mas você pode operar o estrabismo. Então, assim, cada caso é um caso. E você citou sobre a questão, né, de um paciente diabético ou com hipotiroidismo, né? Quando a gente fala de cirurgia, qualquer paciente descompensado não pode fazer cirurgia, né? Não. Ele tem que se tratar primeiro, melhorar aquilo ali. Porque tem outros riscos, né? Então, assim, o paciente diabético, por exemplo, que está totalmente descompensado, ele não vai ter uma cicatrização boa. Um paciente que tem uma alteração de tireoide e está descompensado, a musculatura vai agir de forma diferente. Então, você pode operar aquele desvio, na hora que você compensa a doença, o desvio inverte. Olha. Que é como se você estivesse operando uma pessoa de olho reto. Então, entendeu? Então, você tem que ter totalmente esse controle. Faz os exames pré-operatórios. Tem uma alteração de coagulação, tem uma anemia. Vamos ver o que tem isso aqui, que a gente também pode diagnosticar até alterações cardíacas no pré-operatório. Então, por isso que é muito importante você fazer o protocolo antes da cirurgia. Não, mas tá tudo bem, eu fiz isso aqui. Mas a gente pede exames específicos. Vai no anestesista, conversa com o anestesista, vê se já teve alguma reação à anestesia, se você pode fazer, entendeu? Então, isso tudo é muito importante. Então, a gente tem alguma doença de base, ela tem que estar controlada para depois poder operar. Eu tenho pacientes que estão na fila para operar, mas que o endócrino ainda não liberou. Então, assim, porque o diabetes está descompensado. Então, é para segurança do paciente. Não é que, não quer me operar, vou arranjar outra pessoa que me opere. Então, você está assumindo um risco. Com certeza. Isso é muito importante. A mesma coisa de um diabético que vai fazer óculos, ele tem que estar com a glicemia controlada. No máximo, 150, 180. Se você esperou 3 meses para ir, mas no dia sua glicemia está 300, o seu grau vai alterar. Aí você faz um óculos, na hora que, na hora que a sua glicemia vai para o normal, o grau tá ruim. Porque mudou a refração, mudou o grau. Então, assim, você tem que estar com a sua condição bem controladinha para poder fazer algum exame. Isso é muito importante. Muito importante, com certeza. E, Hanna, já aconteceu, assim, de algum paciente, né? Você explicou que a cirurgia é relacionada ao músculo, né? Mas que as pessoas têm tudo... Fala de cirurgia, as pessoas têm medo, né? Mas já aconteceu, assim, da pessoa, né? Depois da cirurgia, ela acordou, voltou e não enxergou? Isso pode acontecer? Comigo, não. Mas ela pode ter uma visão embaçada. Ela vai ter uma visão embaçada. Por causa... dá sensibilidade à claridade, mas assim, porque a gente não mexe na visão. Então, assim, pode acontecer? Pode. Uma das complicações é perfuração do globo ocular, que a gente, por isso que tem técnica para você passar na esclera, que é a parte onde o músculo está inserido. Você não pode passar nem tão superficial que a agulha vai romper e o músculo sai, e nem tão profundo que você pega a retina. Então, assim, tudo isso tem técnica. Só que tudo isso está escrito no termo de consentimento que o paciente tem que ler. Então, todas as complicações que podem acontecer estão lá. Nossa, doutora, mas você colocando isso aqui, ninguém vai operar. Então, muita gente fala, não, eu vou desistir disso aqui. Aí eu falo, por isso que você está vindo hoje. Porque hoje eu vim para te explicar tudo que pode acontecer. O seu músculo pode escorregar. O que é músculo escorregar? Você operou, colocou aqui, ele soltou. O seu músculo pode sumir. Então, como ele vai sumir? Ele contrai tanto que aí você não consegue pegar. Então, tem técnicas que você vai procurar, mas o termo é músculo perdido, entendeu? Você pode... Ele se perde mesmo. Ele se perde mesmo. Então, assim, isso é um momento que você tem que reoperar rápido. Se você percebeu na primeira revisão que o desvio inverteu totalmente e para esse lado o olho não vai, por que não está indo? Sendo que antes ia. Não tem músculo. Então, você tem que ir direto para o centro cirúrgico para procurar esse músculo. Então, isso também, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, não. Mas a gente tem que estar preparado. Sim. Então, assim, na residência, teve caso lá de perfuração, que o que aconteceu? Chamaram o pessoal da retina e aí fizeram uma crio, então congelou a retina, porque aconteceu, entendeu? Então, isso pode acontecer. Então, o paciente tem que estar ciente.
tudo que você fizer, qualquer procedimento cirúrgico tem risco e você tem que saber o que pode acontecer. Para falar, não, ninguém me avisou. Tem gente que não lê o termo de consentimento. E ele tem que ler. Porque verdade. você tem que estar ciente. Não adianta, tipo, não disse que eu não avisei, entendeu? Sim. Então, isso tá lá. Mas, graças a Deus... Então, assim, acordar e não ver... Não teve, não. Teve de acordar e visão embaçada. Ou acordar e não abrir o olho porque ainda tá anestesiado. Então, a musculatura ainda tá paralisada. Acordar e ter visão dupla. Então, tudo isso também ele vai acordar sabendo. Não, pô, a doutora me falou que isso ia acontecer. Então, assim, eu falo, pode ser que não aconteça, mas se acontecer, não desespere. Sim. Pode ser que seu filho nem abra o olho porque vai grudar os cílios. Conversa com ele, vai limpando que ele vai abrir. Então, tudo é igual. A gente orienta todas as coisas e sempre acontece, mas o paciente fala assim, ela me falou que isso ia acontecer. Então, eu tô tranquila. Sim. Ou, tipo assim, o desvio inverte muito, só que a gente faz uma conta para inverter e depois ele alinhar ao longo das semanas. Pô, a doutora me falou, porque senão, pô, meu desvio inverteu total, eu ia ficar desesperado. Mas aí o músculo vai relaxando e ele vai alinhando. Entendi. Então, por isso que é importante as consultas pré-operatórias e pós-operatórias. Tem gente que fica com o olho reto e some. Tipo, tô bem, não preciso voltar, tá né? de boa, não é assim. Então, você tem que saber o que pode acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. E eu falo, no dia que eu te dou alta, você vai voltar com uma pessoa que nunca teve estrabismo, uma vez por ano, pra ver se tá tudo bem. Não é? Você não vai largar o médico assim. Você vai ter que ver como é que tá seu grau, e a gente fala, tá tudo bem com sua cirurgia, tudo tranquilo. Então, é melhor você ir no médico e ver que tá tudo bem, do que acontecer algum problema e você nem voltar mais. Sim, verdade. Mas a maioria some. Né? Não tem jeito. A gente se sente bem e fala, não preciso mais ir no médico. Né? Então, assim, eu converso bastante. Tem que ter essa consciência, então, assim, pelo menos uma vez por ano. Mas eu tenho muito paciente que é de fora, então eu acompanho também pela internet. Adoro ficar vendo os vídeos das crianças andando, brincando, com o olhinho reto. Acho muito bonitinho. Converso com a mãe, então eles têm contato com o meu WhatsApp. Então, você tem que ter esse acesso. Então, depois da cirurgia, eu sempre ligo pro paciente para saber se tem alguma dúvida. Então, tudo que eu te falei e seu filho vai operar agora, você não vai lembrar de nada. Porque você tá nervosa. Verdade. Você não vai lembrar. Então, assim, eu explico no dia que eu indico a cirurgia, no dia que você vai levar o exame, no dia da cirurgia, no dia que operou, ligo e pergunto, tá tudo bem, não sei o quê. E todas as coisas que eu falei, mas aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque a cabeça tá tão quente que fala assim, não, peraí, ela me falou, mas eu não tô lembrando. Aí eu tô aqui de novo pra falar. Então, o paciente, nas próximas semanas, ele me pergunta coisas que eu já orientei. Como eu falei com você, isso ia acontecer. Ou o seu olho tá ressecado, isso é normal. Então, assim, tem que ficar acompanhando. Até chega uma hora que ele fala, não, agora tá tudo bem, já aprendi. E pra você ver que a diferença do especialista, né? Que realmente para entender, para ter esse acolhimento, né? Que não é só chegar e fazer a cirurgia e acabou. Não é só operar e abandonar o paciente. Você tem que estar... Então, assim, a gente trabalhando com oftalmopediatria, é engraçado que a gente sente que tá ficando velho. Porque chega um bebezinho recém-nascido para uma consulta de rotina. Daqui a pouco o menino já tá entrando na escola e a fotinha lá do prontuário só mudando. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô aqui só engordando. Mas é muito legal você ver a criança. A evolução, aí eles vêm, né? abraça, tia Hanna, não sei o quê. Aí tem outros, cadê meu adesivo? Já tem 500 anos que eu dei um adesivo. Quer o adesivo, então eu tenho que ter o adesivo o tempo inteiro lá. Mas é muito legal, assim, esse acompanhamento. É muito bom, e né? os pais também, aí a gente fica muito próximo. Muito assim. próximo, Principalmente quem eu opero, né? Porque eu vou ver muitas vezes. Então, eu te opero hoje. Eu vou te ver na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês, no terceiro, no sexto. Às vezes você tá muito inquieta com alguma coisa pelo celular. Não, eu quero que você fale comigo olhando para mim. Então ele vai lá. Então a gente tem que ter esse acompanhamento contínuo, esse acompanhamento. Né? Agora, Hanna, você citou no começo da nossa conversa sobre tratar também com a toxina botulínica. Como funciona? Porque, assim, para criança não pode, né? Pode. Pode? Uma das principais indicações do Botox, na toxina botulínica, é para estrabismo congênito. É mesmo? Então, é uma criança que... Mas, assim, depende do ângulo do desvio. Então, até determinado desvio, tem boas respostas com Botox. Qual é o Botox da ruguinha mesmo? O Botox, a toxina botulínica, ele foi criado para o estrabismo. E aí, depois, você viu que ele vai paralisar a musculatura e vai tirar essas ruguinhas e vai ficar bonitinho. Só que a gente vai no olho. Então, realmente, você pega o músculo por fora, tem uma pinça específica, né? Você pega o músculo por fora, sem abrir a conjuntiva, aplica o Botox no músculo. No músculo, normalmente...
contrário ao desvio, né? E aí ele vai relaxando. Então, quais são as principais indicações da toxina botulínica? O estrabismo congênito, até determinado ângulo. Então, a gente aplica nos 2 olhinhos da criança. O primeiro efeito é o olho ir para fora, porque relaxa tanto a musculatura que o olho vai lá para fora, mas a gente tem que orientar o paciente, né, que isso é normal, e depois ele vai voltando. E o estrabismo paralítico. Você tem uma paralisia do 6º nervo craniano, que é esse aqui. O seu olho vai paralisar, então ele vai para dentro. Nossa. Então, você relaxa a musculatura para o seu olho e voltando. Então, existem esses casos. Então, assim, tem indicação. Não é todo mundo que vai fazer, não. Então, tem cada caso e é uma coisa muito mais rápida. Então, assim... E de quanto em quanto tempo? Você acredita que não é igual ao rosto? Não Isso é. aí não é igual ao rosto. Então, a maioria dos estrabismos que tratam com toxina botulínica é uma vez só. Uma vez? Para sempre. Raros casos você tem que fazer uma nova abordagem. E raros casos você, mesmo com botox, precisa fazer cirurgia depois. Então, por isso que tem que acompanhar. Tem alguns casos que com uma aplicação nunca mais precisa, relaxa a musculatura e aí estabelece o alinhamento. Olha. Tem outros que você precisa colocar mais algumas unidades e tem outros que o desvio volta e aí você tem que fazer cirurgia. Que aí é definitivo, né? Assim, teoricamente. Porque existe aqueles 10 a 20% que precisa reoperar. Mas, assim, geralmente tem esses 2 tipos de tratamento para o estrabismo sem ser óculos, sem ser o tampão esporádico. Então, a gente pode usar a toxina botulínica e a cirurgia. E, assim, é um procedimento feito no consultório? Não precisa ir para o centro cirúrgico? É no centro cirúrgico. É no centro cirúrgico? É no centro cirúrgico. Primeiro, você está muito ansioso. Então, eu entrar com uma agulha dentro do seu olho no consultório, você vai acordado, desmaiar, entendeu? Então, assim, nos Estados Unidos, eles fazem no consultório. E existem até técnicas de estrabismo que você opera, o paciente vai com fio para o consultório, você ajusta a cirurgia e termina no consultório. Só que os pacientes não aguentam. Então, assim, é diferente a cultura. Sim. Então, até o botox a gente faz no consultório, porque dá uma sedação, tira a ansiedade do paciente, a gente faz, levanta ele rapidinho e depois ele vai pro consultório pro pós-operatório, né? Assim, para acompanhar. Mas todo o procedimento é no centro cirúrgico, com anestesista do lado, com aparato específico pra gente ficar acompanhando, monitorizando o paciente. Nossa, que diferente, né? Interessante, Totalmente né? diferente, interessante. Gente, realmente, sim, estrabismo tem muita coisa pra gente falar, né? Eu não consegui chegar nem na metade das perguntas. E muita coisa a gente ainda juntou. Porque um assunto leva o outro. Leva o outro, mas né? é muita coisa, muita coisa. É muita informação, né? E eu vejo assim, a gente que é mãe, né, que passa por isso, ou quem vive isso todos os dias também, né, que está com estrabismo, né? A gente quer mais informações. Sim. Né? A gente quer se manter atualizado, saber se tem tecnologia, saber se tem alguma coisa nova, né? E é o que você falou, saber quem é realmente o especialista, que não adianta ficar indo em um, vai em outro, não resolve. Não resolve. Então, assim, o que falta nessa área é espalhar informação mesmo. Isso porque aí. tem muita gente que tem estrabismo e vai ficar assim porque não tem o que fazer na cabeça deles. Mas tem. Não tem informação, Não tem informação. Então, assim, ele tá sofrendo, ele já procurou o médico. Então, assim, ele fez a parte dele. Ele procurou. Só que ele não procurou um especialista. E talvez ele nem sabe que tem. Porque tem gente que acha assim, o problema é no meu olho, eu vou no oftalmo. Oftalmo, geral. Mas talvez ele fala, não, acho que não tem o que fazer, mas tem. Acho que não tem estrabismo, mas tem. Então, assim, você tem que procurar. Porque tem muita gente que pode ganhar, assim, uma outra vida. Sim. Se tivesse informação que poderia corrigir. Sim, com certeza. E, Hanna, você tem um consultório que você atende crianças, né? E os adultos que têm estrabismo, onde você atende? Lá. Lá também? Então, a clínica é de oftalmopediatria e estrabismo. Então, quem tem estrabismo tá lá também, com vários brinquedinhos para se sentir jovem. Então, isso aí. os idosinhos são muito engraçados, porque eles falam aqui, eu me sinto em casa e meus volto netinhos, na minha infância. né? Então, assim, o especialista em oftalmopediatria, ele também é especialista em estrabismo. Existem escolas que têm, tipo, separado. Só estrabismo. Mas quando você opera estrabismo, atende estrabismo, vem muita criança. Então, assim, de qualquer jeito você vai atender criança. Só que a minha formação foi oftalmopediatria e estrabismo. Então, a gente atende lá. Eu não atendo adultos de oftalmologia geral. Eu atendo adultos com estrabismo. Entendi. Então, assim, tem mãe que fala, não, doutora, mas, pô, tem um adulto lá no seu consultório, na sua recepção. Você não pode me atender?
Só que assim, como tem pouco profissional, se eu abrir uma vaga para você que não tem estrabismo, tem uma criança que está precisando e ela não tem profissional para ver. Então, assim, as vagas de encaixe que eu tenho, eu não posso encaixar um pai. Não é que eu não quero, mas é porque tem uma criança que está precisando. Sim, a prioridade entendeu? são as crianças que estão precisando. Ou alguém que tem estrabismo. Estrabismo, sim. Então, é muito difícil você achar. Tem pacientes que vêm de outros estados. Eu já operei de Rondônia, opero muito da Bahia, do Sul. Então, a gente tem um acompanhamento com o pessoal de fora também. E aí, hoje, com a rede social, eles vão procurando, vão vendo qual médico que encaixou mais no perfil. Então, não é também, eu fui em 3 especialistas em estrabismo. Mas você vai ver qual que pareceu mais com você, qual que falou uma linguagem simples para você entender. Porque o que eu tô passando para você, espero que as pessoas estejam entendendo. Sim. Porque eu tento passar de um jeito para a pessoa entender. Sim. Eu não tô conversando com outro médico. Eu posso até atender um outro médico, mas eu tô conversando com uma pessoa que não formou em medicina. Sim. Então, se você parar para pensar, assim, eu não tô usando termos médicos com você. Eu te mostro, estrabismo para dentro, é a esotropia acomodativa. Eu vou te falar o termo, mas entre médicos a gente fala com siglas, mas não para alguém não perceber, mas são siglas. Então, por falar em siglas, só para a pessoa entender, uma criança ou um adulto que tem um desvio convergente é ET. Mas não é que eu estou chamando a pessoa de ET, mas é um ET. ET, linha, é o desvio para dentro, para perto. ET sem linha é o desvio para fora. Então, no prontuário, a gente coloca assim. Um desvio divergente é XT, exotropia. Então, a gente coloca no prontuário XT. Então, quando a gente está conversando entre a gente, eu atendi um paciente ET, não sei o que, não sei o que. Nossa, pô, tá chamando o paciente, falou que não era para chamar de vez, que tá chamando de ET. Então, não é assim. Então, assim, eu tento não usar siglas com o paciente. E quando a gente fala de médico para médico com um paciente, a gente fala, isso aqui é só um termo do desvio para dentro. Então, a gente também explica. Então, eu falo em termos de medidas, eu explico cirurgia, mas como que ela é feita de uma forma assim, eu mostro desenhos, como é que é. Eu não vou mostrar um olho aberto sangrando, porque senão dá um trauma. Então, tem gente que gosta de ver, tem gente que pede, tira fotos para mim do meu olho, eu quero ver meu músculo. Mas tem gente que fala, não, doutor, você vai me mostrar o olho aqui, como é que é? Eu falei, não, pera, eu vou te mostrar um desenho só para você entender. Não vou tirar seu olho da cabeça para operar. Então, a gente coloca um aparelhinho, vou abrir a conjuntiva. Então, assim, eu tento sempre passar de um jeito que o paciente vai entender. E a maioria dos pacientes falam, doutor, agora eu consegui entender o que eu tenho. Nem que fosse, você foi para... Seu filho tem miopia. Pô, mas falaram que eu tenho astigmatismo, astigmatismo. Tem gente que nem sabe o que é o astigmatismo. Sim. Então, eu explico o que é miopia, o que é hipermetropia, o que é astigmatismo, o que seu filho tem. O que significa isso na receita? Isso. Então, você tem que saber sua condição. Então, se você tem um câncer de mama, você tem que saber sobre o câncer de mama. Se o seu filho tem retinoblastoma, é um péssimo diagnóstico para a gente dar. Mas você tem que saber o que vai acontecer na vida dessa criança. Para ele procurar e conseguir entender o que você está tendo. Sim, verdade. Então, é muito difícil a gente pegar uma criança que você vê no exame que ele não enxerga. Para você falar isso para a mãe que não enxerga, tudo tem um jeito de falar também, mas ela tem que saber que o filho vai ter uma condição especial pro resto da vida. Entendeu? Então, você tem que ter uma linguagem muito boa, então você tem que achar um médico que bata isso com você. E aí você consegue, daqui a pouco você está trazendo toda a sua família. É verdade. E aí você indica. Então, assim, muito paciente que vem para mim é indicação. Porque se você está precisando de tal médico e todo mundo fala, pô, a doutora Hanna é muito legal, a doutora Hanna sabe do que está falando, não sei o quê. Não, eu quero ir nela, pô, tá falando que ela é boa, deixa eu ver se ela é boa mesmo. Então, assim, você vai procurar um médico, procure conversar com pessoas que já foram nesse médico. Entendeu? Você gostou do atendimento, se ele foi simpático, se ele te explicou, resolveu o seu problema. Se não resolveu, por quê? Quais são as outras opções? Então, é sempre bom você conversar também com outras pessoas. Verdade. Eu acho que o médico sempre tem que ser didático também, né? Sim. É o que você falou, tem que explicar de uma forma mais simples, porque a gente não estudou, né, a fundo ali. Às vezes a gente sabe superficialmente por conta de conteúdos na internet, né? E por curiosidade, você vai procurar, né? Isso aí. É aquela coisa assim, a gente às vezes sempre faz o dever de casa. Vai no Google, né? Google, estou com o olho assim. O que é isso, né? Um câncer. Tem que ter cuidado. Verdade. Então, assim, realmente é muito importante o profissional ter esse tato.
né, de saber como é que ele vai conversar com o paciente. Que senão o paciente entrou com dúvidas e saiu com mais dúvidas ainda. Mais dúvida, pois é. Né? E é muito legal também, assim, dependendo da condição, hoje tem vários grupos, né? Então, assim, mães de crianças com transtorno do espectro autista. Tem um grupo, então você tem vivência do que está acontecendo. Então, eu tenho muito paciente que vem porque uma mãe indicou, não, porque ela tem um jeito específico com autista, e ela conseguiu, meu filho nunca deixou, ou meu filho sempre chorava e lá ele não chorou. Então, assim, é muito legal, porque a gente tem técnicas também. Então, tem técnicas para todos os tipos de idade, todos os tipos de condição. E tem que ter, né? E a criança não tá querendo fazer aquele exame. Sim. Ela não quer pingar gotinha, ela não quer que vai arder meu olho, não quer que olhe pra minha cara. Então, primeiro, eu converso com a criança, ela tem 1 ano. Eu converso com a criança, a gente vai pingar gotinha no olho e não sei o quê. Então, eu explico pra ela o que vai acontecer. Porque aí depois ela já volta. O que eu vou fazer? Você sabe o que você veio fazer aqui? Aí ele mostra o olhinho. Você sabe o que eu vou ver? O desenhinho. Então, assim, eles já sabem. Então, daqui a pouco vira uma experiência. Tem criança que chora porque não quer ir embora. Porque quer ficar brincando. Sim. Eu acho isso muito legal. Aí eu falo, dá tchau pra sua mãe que eu te adoto. Fica aqui. E é muito realmente isso. A gente quer viver a experiência, né? E quer trazer essa experiência de forma positiva, para depois a gente lembrar, né, daquela situação. Sim. Nossa, foi tão bom estar lá. É. Né? Até pros pais mesmo. Vamos no médico. A criança já começa a ficar com medo. Já. Né? Vamos em tal lugar. Já começa a ficar com medo. Não, agora se ele tem uma lembrança boa, que vivenciou uma experiência boa, não vira um trauma. Isso é uma dica para as mães é, antes de levar no consultório, conversar com a criança. O que ela vai fazer lá? Então, nos dias anteriores, fala que vai no médico do olhinho, vai ver como é que tá a visão, que vai precisar pingar alguns colírios. Então, em casa, você pode pingar lubrificante para explicar para ela como é que vai ser. Então, ela vai colocar umas luzinhas no olho, ela vai te mostrar alguns desenhinhos. Então, tem criança que entra com tanta timidez que ela não fala nada. Aí eu explico pra mãe, mãe, eu vou avaliar tudo, mas como se fosse um bebê. Ela não vai me falar nada, mas ela vai sair avaliada. E tem criança que com 1 ano e pouco, 2, eu nem sei, fala tudo. Conversa tudo. E aí, quando eu percebo que a criança é comunicativa, tá conversando lá, eu falei, essa aí vai colaborar com os examezinhos. Então, eu já mostro pra ela, eu faço o exame na mãe, pra depois fazer no filho. Traz um bonequinho, eu pingo o colírio no bonequinho. Então, ele vai levar todo mundo. Daqui a pouco tá levando o cachorro pra lá também. Sim. E aí, vira uma brincadeira e pede um adesivo no final. E aí se sente em casa, né? Se sente em casa. Porque é isso que as crianças querem muito, né? Se sentir em casa, se sentir acolhido, confortável. na verdade. É verdade. Hanna, olha, foi um prazer te receber aqui. Né? Que o nosso tempo já até acabou, né, Leon? Oh, meu Deus. Olha só. Não, mas pera, tem muita coisa pra falar Né? ainda. Tem muita coisa pra gente contar. Então, ó, E é verdade ainda. e é verdade. Muita coisa, Gente, Nossa Senhora. tem muito mais perguntas aqui pra te fazer. A gente fez um roteiro que não conseguiu nem... Não conseguiu seguir. Não. Isso é muito bom, porque ela vai ficar aqui um convite pro 2º episódio. Que bom. Né, com a Hanna, para ela poder voltar. E aí vocês podem aproveitar para deixar também as perguntas nos nossos comentários no YouTube. A gente vai deixar as redes sociais da doutora, né, os canais dela para vocês entrarem em contato, porque hoje, agora vocês já sabem quem é que trata estrabismo, tanto em crianças quanto em adultos. Sim. Né, porque realmente é raro hoje a gente achar. A gente vai para a internet, mas mesmo assim, na internet às vezes a gente não encontra, né, um profissional específico mesmo que a gente busca. Se a pessoa tiver qualquer dúvida, assim, eu respondo muitas pessoas pelo Instagram. Óbvio que tem perguntas que são respondidas na consulta, então eu oriento, a gente precisa que é muito avaliar. Específica, né? É muito específico. Esse meu caso é cirúrgico? Não sei, eu vou ter que ver. Por foto não dá pra ver. Então, assim, e você vê que nossa conversa foi tão fluida que a consulta é assim também. Que às vezes o paciente nem percebe que já acabou, mas eu já tenho que chamar o outro, porque realmente acabou. Então, assim, vira um bate-papo, porque... E se você me deixar aqui 7 dias conversando sobre isso, porque eu amo isso aí. Então, assim, a gente vai trazer muita informação, porque é muito legal e é um mundo, realmente. É um mundo. Então, cada assunto que a gente conversou aqui é uma aula, é um livro. Então, a gente tentou meio que pincelar as principais coisas. E muita coisa ainda não foi falada. Não foi, pois é. Gente, olha...
Então eu vou deixar aqui abaixo, inclusive as redes sociais da doutora Hannah, eu adoro, porque ela faz uns vídeos muito engraçados, né? Que eu acho que isso é que cativa tanto a gente como mãe, né? E as crianças também, quando tem a oportunidade de olhar também, Sim, né? adoro. Dicas, né? Assim que eu levei o Arthur em você deu aquela dica do óculos, né? Pra comprar o óculos que tem o de... O de silicone. O de sol. Ah, o de sol, o clipon, né? que a gente fala. E eu tinha comprado exatamente aquele que eu achei interessante, o Arthur gostou também, né? Porque a criança também tem que se sentir à vontade para usar o óculos, senão ela vai... E ele tem que ir na ótica. É. Porque, assim, não compra um na internet pro seu filho. Então, assim, uma dica que eu dou pras mães, não vá no dia da consulta, porque ele vai estar dilatado, ele não vai conseguir enxergar. E leva a criança, coloca, mostra a experiência, porque eu dou dicas também do tipo de lente que tem que usar, que vai arranhar menos, que vai estragar com mais dificuldade, mas que vai, de qualquer jeito. Criança não tem jeito. Armações de silicone, porque a criança vai colocar o óculos abrindo a perninha. Deixa eu ver como é que funciona. E ele não vai quebrar. Então, assim, tem várias dicas legais. Criança que nem seu filho, que tem uma sensibilidade maior à claridade. Não precisa fazer um óculos de sol e um óculos de grau. Tem de grau com clipon, que a gente fala, é um imã. Então, aí você tá no sol, coloca, entrou no outro lugar. E tem uns que a gente chama de fotocromáticas. Na hora que você vai para um lugar claro, ele fica escuro, escurece. Na hora que você entra na sala, ele clareia de novo. Ele clareia, já vi esse também. Tem muita tecnologia nova nos óculos, então são muito legais. Isso é muito bacana. E graças a Deus, hoje, pelo aumento de procura, a oferta de óculos está maior, porque antes você ia numa ótica e tinha um modelo. Era muito modelos. restrito, né? Então hoje a gente está tendo mais opções. Sim. Que bom. Isso é sinal que estão levando as crianças no hospital. Isso aí, né? Surgiu uma demanda, né? Com certeza. Muito bom isso. Gente, ó, a gente vai ficando por aqui, né? Não se esqueça de seguir o canal, curtir o nosso vídeo, né? E até a próxima. Tchau, obrigada.